Hoje nós vamos começar uma série de estudos mostrando do que nosso corpo ele é formado. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre hormônios. Qual a importância dos hormônios dentro do corpo humano, para que eles servem, aonde eles são produzidos, enfim, qual a função deles. Inclusive, iremos ver também que alguns órgãos que as pessoas têm como hábito, e a própria medicina também, de tirar alguns órgãos do nosso corpo, são justamente alguns órgãos fundamentais para a produção desses hormônios, como a tireoide, como o útero também. Esses são chamados órgãos, mas também que são glândulas do sistema endócrino, que é todo o sistema de órgãos que produz esses hormônios e controla tudo dentro do corpo humano. Eu hoje, estudando sobre questão de hormônios, para mim, hormônios é como se fosse o oxigênio. Sem oxigênio, ninguém conseguiria viver 5 minutos, 7 ou 10 minutos, talvez no máximo conseguiria se manter vivo sem o oxigênio. Então, o hormônio, eu retrato ele hoje como um oxigênio, que é uma necessidade absoluta, assim, fundamental para a sobrevivência e manutenção do corpo humano, porque o oxigênio, se não tiver, você morre, mas se tiver um oxigênio também contaminado, você também vai ter disfunções dentro do seu organismo também, você vai ter um sangue contaminado, naturalmente isso. Então, você vai ter órgãos que vão funcionar de uma forma errada, porque o oxigênio está entrando errado. Então, a produção, um hormônio também descontrolado, um hormônio demais, pode engordar, uma falta de um hormônio pode emagrecer, um hormônio errado pode tornar a pessoa irritada. Nós iremos ver que o hormônio ele está envolvido com a mente, o corpo e o próprio espírito também. Eu vou ler aqui o título do nosso estudo de hoje, chama-se assim, do que é formado o corpo humano. Aí nós iremos entrar na questão dos hormônios, tá? Mas o estudo hoje chama-se do que é formado o corpo do ser humano. Para simplificar, nós poderíamos simplificar, o corpo do ser humano é formado de comida. Por que é formado de comida? Porque o corpo do ser humano ele precisa de substâncias. Quais os nomes dessas substâncias? Proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais, vitaminas, isso, aminoácidos. E essa substância ela se encontra onde? Na comida do dia a dia, no café da manhã, no almoço, na janta, quando você pensa em lanchar, quando você sente fome, quando você sente sede, também na água também tem substâncias que o corpo precisa, a luz do sol, o sono, em tudo isso e todas essas coisas geram substância. Até o andar descalço na terra, o corpo é uma esponja, ele carece das propriedades que tem na terra que estão nos alimentos. Então, luz solar, terra, comida e comida dentro do corpo. Aí o corpo irá processar toda essa comida. Se é uma banana, vai quebrar tudo aquilo ali. Se é um arroz, se é um bife, se é uma carne, se é refrigerante, vai transformar tudo aquilo ali em pequenas partículas que irão na parada final do nosso corpo, que é chamado as células. E dali então surgem outras células, que aí você vai determinar na sua panela o que você quer ser. Um doente ou uma pessoa sadia, uma pessoa triste ou uma pessoa desanimada, uma pessoa forte ou uma pessoa fraca. Enfim, tudo está ligado com a comida que nós comemos. E as misturas também, né? Porque você pode fazer um tipo de mistura que irá gerar também doenças no corpo. Tá? Hormônios da digestão. Onde é produzido e funções. Nós, os seres humanos, precisamos ingerir diversas substâncias para realizarmos nossas atividades. Essa substância que nós falamos, proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas. Os órgãos é onde são absorvidos os nutrientes. Assim, o alvo da digestão é quebrar substâncias grandes, que são as macromoléculas, em substâncias pequenas, que são as micromoléculas, para elas poderem passar pela parede do intestino. Antes de saber como ocorre essa quebra, vamos conhecer o tubo digestivo, tubo por onde o alimento passa. A ordem dos órgãos, partindo do tubo digestivo, é a seguinte: o alimento é empurrado pelo tubo digestivo,
por movimentos musculares chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Vamos lá, por onde caminha essa digestão? Primeiro lugar, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, duodeno, jejunum, iléu. Intestino grosso, cólon ascendente, transversal e descendente, reto e ânus. Tá. Também fazem parte do sistema digestório algumas glândulas responsáveis por produzir sucos digestivos que vão acabar transformando as micromoléculas. Antes disso ocorrer, deve acontecer a digestão mecânica que tritura o alimento para maior contato com o suco. Tá, vamos voltar lá no começo. Primeiro, se falou que na digestão, o corpo precisa de substâncias, que são, né, carboidratos, lipídios, sais minerais, vitaminas, isso aí que nós falamos. Aonde eles se encontram? Na comida, não é isso? Agora o corpo pega isso, precisa processar, quebrar tudo isso aí, esmiuçar isso daí, encontrar. É como se você fosse um palheiro procurar uma agulha. Isso é o que o corpo faz com toda a comida que nós comemos. Isso é chamado de digestão. O corpo quebra, esmiuça em partes pequenas. Ao colocar na minha boca, já começa a digestão. Na minha boca mesmo já começa a digestão. Onde se produz salivas. Essas salivas dentro dela tem o enxofre, tem enzimas que vão dar a combustão, acelerar o processo de digestão. Depois passa pelo esôfago, vai para o estômago recebe suco ácido, enfim, vai até chegar lá no ânus, onde você vai jogar para fora o que o seu corpo não quer, que não diz que não precisa. Agora aqui, aqui disse assim, os órgãos é aonde são absorvidos nutrientes. Assim, o alvo da digestão é quebrar substâncias grandes que são as macromoléculas. Eu quero falar essas duas palavras, porque confunde, às vezes uma pessoa mais simples não entende. Macromoléculas. O que são macromoléculas? Macromoléculas, irmão Jonas, são essas moléculas maiores. Elas são, no caso, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, os sais minerais e as vitaminas. Então, é tudo que entra dentro do nosso organismo sem que esteja disponível para absorção dentro das células, para as células ir lá e absorver aquela substância. Tá, então alimento é a banana, o arroz, o feijão, a melancia, isso é alimento. E macromoléculas já esses alimentos, já um ditado popular assim, quebrados em partes menores, é isso? Isso, em partes menores, mas ainda não está disponível para o corpo ainda, porque olha o tamanho de uma célula, é muito pequeno. Ainda não tem condições ele tem condições de ir na boca, aqui falou na faringe, no estômago, mas ainda não tem condições, no intestino também tem condições, mas ainda não tem condições de ir para o sangue. Isso, exato, ainda não. Então, ela passa por todo um processo até se tornar uma micromolécula, que é já uma molécula pequena, uma substância bem pequenininha. E aí é onde ela já consegue entrar dentro da célula e se tornar uma necessidade para a célula poder usar aquela substância. Eu vou fazer um exemplo, não sei quantos já conhecem aqueles jogos da Lego, que são uns bloquinhos que você vai colocando um em cima do outro, eles vão montando, né? Do jeito que as pessoas vão conhecer. Então podemos dizer que quando você monta toda aquela estrutura, você pega uma pecinha por pecinha e você monta um em cima da outra, ali é uma macromolécula. A micromolécula seria aquele pedacinho, aquela pequena peça. Ou seja, como nós estamos vendo aqui, irmão Jonas, então o sistema digestivo ele não é algo tão simples como nós pensamos, né? Não é simplesmente uma mistura que você faz, você joga dentro do seu corpo e ele aleatoriamente o seu organismo ele vai fazendo todo aquele processo. Mas são várias etapas, fases, e aonde o alimento ele tem que ser quebrado, ou caso contrário ele não vai entrar dentro dessa porta, né? Dentro dos órgãos. E para isso acontecer precisa ter uma combinação bem boa em cima disso, porque se comer um alimento que fica
6 horas para fazer digestão e come um outro que é 2 horas para fazer digestão. Eu posso atrapalhar, então, esse processo, né? Atrapalha completamente, porque aí o corpo não tem como, porque quando você tritura com os dentes, há uma mistura, se mistura. Então, por isso que eu tenho que balancear sempre. Por que eu posso comer, vamos supor, um jiló, eu posso comer com uma batata cozida? Porque o tempo ali de digestão são os mesmos. Mas por que eu não posso comer um alimento cozido com um alimento cru, por exemplo? Porque o alimento cru, a digestão é mais rápida. Um prato que todo mundo come, arroz, feijão e carne. Agora, o que tem a ver arroz, feijão com carne? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A carne fica 2 dias para poder o corpo processar tudo isso, quebrar. A carne não é um vegetal que facilmente se desmancha dentro do corpo, sai de alimento para macromoléculas, depois micromoléculas, depois em partículas ainda menores ainda, até chegar no interior das células. Então, carne é um ser vivo, é diferente de um vegetal. Então, carne primeiro vai gastar mais hormônios do corpo, porque nós vamos chegar nos hormônios. Nós estamos falando da digestão, de comida, disso, panela, cozimento, cozinhar isso com aquilo, porque nós iremos chegar mesmo nos hormônios. Mas nós estamos explicando aqui uma introdução rápida, porque falar de digestão não é algo tão simples também assim. Estamos só fazendo mesmo um cabeçalho aqui para depois construir o resto do corpo. É só para as pessoas entenderem. Agora, veja bem, será que eu gasto, porque os hormônios, eles estão intimamente ligados com todo esse trabalho aí que nós acabamos de discutir de digestão. Agora será que eu gasto a mesma quantidade de hormônios? Por exemplo, eu gasto uma quantidade de hormônios para fazer digestão de arroz, feijão e um jiló. Será que para fazer a digestão da vaca dentro de mim, que é a vaca, é um animal, é um ser vivo, será que eu vou gastar a mesma quantidade de hormônios? Não vou gastar, de maneira nenhuma. E para meu corpo produzir esses hormônios, eu vou gastar do meu corpo algo que nós chamamos de energia. Energia. Então, naturalmente, a alimentação hoje, para mim, se tornou um comércio. Comércio que eu quero dizer assim, uma empresa. É algo assim que eu não... Alguém aqui iria continuar levando à frente uma empresa que todos os meses ela investe X, mas as despesas, quando vai para o balanço, as despesas são maiores do que o investimento. Quem continuaria com a empresa dessa? Assim é o nosso corpo também. Então, comer comida hoje, nós temos que olhar como um investimento. Então, você tem que investir, certo? E o lucro tem que ser maior do que foi o investimento. Agora, se você dá carne para o seu corpo, você vai ter que investir mais do que você vai ter. Aí você joga carne, investe ali X de energia, de hormônios, um monte de proteína aí, só que o que você vai ter daquela pedaço de carne que você comeu é muito inferior do que gastou para fazer a digestão. Aí não compensa. Não compensa. É porque nós comemos hoje pela vontade. E comer pela vontade, eu não digo que é totalmente errado, mas se for só pela vontade, nós estamos em sérios apuros, estamos com um pé na cova e outro fora. Porque se eu comer só pela vontade, o que nós vamos comer? Vamos ser igual o menino, é sorvete, é picolé, refrigerante, é bolo recheado, brigadeiro, carne assada gordurosa, é bife frito com óleo, é arroz com óleo, enfim, se nós formos pela nossa vontade, o que nós vamos comer é isso daí. É o que todo mundo come, as crianças vão para a escola mascando um chiclete, chega lá, quer comer uma coxinha com uma Coca-Cola bem geladinha, enfim, se formos só pela vontade, então é isso aí, qual a vontade? Eu tenho uma mulher, quero outra mulher, e assim vai. Se eu for seguir a minha vontade, eu só vou fazer um pouco de coisa errada e um outro pouco é errado, mas eu não sei. A maior parte das coisas que eu irei fazer, se eu for somente pela vontade, a maior parte das coisas que nós iremos fazer, todas são erradas. Mas o nosso entendimento só consegue aquilatar um pouco. E o resto nós somos iludidos ainda. Por isso que vem doença, eu não sei de onde vem as doenças. Porque misturou a água gelada junto com a comida quente. Olha só, para fazer digestão não precisa de hormônio. Agora, onde é que eu vou ter uma digestão de 2 horas se eu faço essa mistura? Então, a questão da digestão aqui,
é para nós entendermos que para fazer tudo isso daqui, quebrar a banana, quebrar o arroz e isso, tudo tem um tempo determinado, tudo é organizado dentro do meu corpo. Então eu vou comer um pedaço de carne, por quanto tempo vai gastar o meu corpo? Eu tenho que entender isso. Mas eu sou pedreiro, eu não sou médico, não interessa, meu irmão. O corpo é seu, quem vai prestar conta perante Deus é você. Então, se você é pedreiro, então trate de se tornar mais que um pedreiro. Você é pedreiro, você não quer ser engenheiro? Não tem a ganância de ser um engenheiro para ganhar mais, para ter mais fama. Então, se você é pedreiro, então tem a ganância de ser doutor, ser um médico do seu corpo, um organizador do seu corpo. Agora, como você come alguma coisa que você não sabe nem o que vai dar dentro do seu corpo? Você começaria a construir uma construção sem ter entendimento do que vai dar o resultado final? Então, a mesma coisa é isso. Todos nós temos que saber o que vai dar. Não posso comer um Danone sem saber o que vai dar. Não posso misturar um Danone junto com um pão sem imaginar o que pode dar. Porque se você pelo menos imaginar, você não sabe, mas você pelo menos imagina, você pode dar coisa ruim, você vai comer com esse senso de preocupação e aí qualquer reação estranha, você vai conseguir identificar. Mas se você é um leviano que come, não está nem com nada, eu quero é comer, então, né, você vai ser uma presa fácil do quê? Das doenças. Vai ser uma presa fácil das doenças. Então, eu acho que aqui essa introdução, acredito que deu para compreender que macromoléculas já são os alimentos transformados em partículas menores, micromoléculas são partículas ainda muito menores. Qual o objetivo do corpo ir processando tudo isso? Que é chamar de digestão, metabolismo. É o que o irmão Davi acabou de falar. As células são partículas, são partes vivas do nosso corpo, são as menores partes vivas do nosso corpo. Então, todo esse alimento, essa banana tem que ir lá para dentro das células. O arroz, o feijão, ou seja, a carne de jacaré, de tatu, o que você come vai parar lá. E lá dentro que é feita uma verdadeira química, não é isso? Uma química para uma nova produção de outras células, com DNA, tudo arrumadinho, proteínas, e formando tecidos novos, órgãos novos. Mas, se eu não souber comer, eu posso formar, em vez de células novas, pode ser nova pela idade, mas assim, a estrutura corpórea dessa célula pode ser uma célula já debilitada e envelhecida. Pode ver que tem criancinha aí de 10 anos, cabelo branco. 13 anos, cabelo branco. Mocinhas com 10 anos já têm seios praticamente formados. Mocinhas com 10, 8 anos entrando na fase, no período menstrual. Por que isso? Já é uma mocinha, uma menininha envelhecida. Então, assim, existia uma escritora, né, inclusive americana, onde ela falava assim, que era dever de cada mãe instruir os seus filhos na questão da fisiologia do funcionamento do corpo. Por quê? Porque o nosso corpo ele não é algo simples, né, como você coloca um alimento ali dentro, como nós estamos vendo, e ele simplesmente vai fazer todo o trabalho. Mas existe uma organização dentro do nosso organismo que nós temos que conhecer muito bem, ou caso contrário, nós vamos estar enfadados a recebermos toda essa consequência, né, de doenças e enfermidades. Então, nessa sequência de estudos, nós vamos estar abordando todos esses pontos, pois muitas pessoas até mesmo mandaram mensagens para nós, querendo saber a respeito, né, conhecer um pouco mais sobre essa mensagem, o que essa mensagem ela carrega, pois hoje nós vemos que o ser humano ele tem quebrado a lei que Deus programou dentro do corpo humano. E se nós não entendermos essa lei, exatamente, não tem como libertarmos de nada. E para início de conversa, eu já quero deixar esclarecido para as pessoas que tirem esse tabu da cabeça, que eu sou pedreiro, eu sou faxineira, eu sou empregado, eu não entendo nada. Isso aí é um espírito miserável que o ser humano tem, porque o que estudou em faculdade, que eu nem sei se realmente a pessoa que faz faculdade, se ela está realmente habilitada em todas as situações para lidar com essa situação do funcionamento do corpo humano, porque você vê pessoas altamente estudadas que não conseguem curar uma diabetes, e aí eu não sei, eu fico preocupado com isso. Pessoas altamente estudadas, famosas, não conseguem curar um hipertenso, não é isso? Então, para você, meu irmão, que está nos ouvindo, eu quero dizer que não interessa o que você é.
O que Deus quer saber é se você realmente tem interesse de caminhar com Ele, se você tem interesse de desenvolver o seu conhecimento, de cuidar do seu corpo. Até porque eu não posso falar do corpo sem dizer algo no espiritual, porque nós vamos estudar aqui corpo, alma e espírito através dessa linhagem de estudo. E o nosso corpo, isso é uma doutrina bíblica, o nosso é um princípio. O nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo. Então, se você é uma doméstica, se você é um varredor de rua, se você é um pedreiro, se você é um entregador de mercadoria, se você trabalha no supermercado, se você é uma caixa, não interessa. O que Deus está te chamando através dessa série de estudos é chamando você para entrar numa nova dimensão, para você ter zelo não só mais pela sua casa, o seu banheiro, suas roupas, mas você ter interesse do seu corpo. Então, existe um ditado que diz: mais vale um homem prevenido do que 10 homens que não se previnem nada, são levados pelo vento da vontade, tudo que sente desejo faz. Por isso que as cadeias estão cheias, porque pessoas querem fazer as suas vontades. Por isso que hoje os casamentos estão todos acabando, porque cada um quer fazer a sua própria vontade. E por isso que os hospitais morrem milhares de pessoas a cada dia, porque cada um, antes de morrer, escolheu fazer a sua própria vontade, sem entendimento. Tá? Então esse é o objetivo. E tira esse tabu da cabeça que você não é nada. Tá? Deus está te chamando para uma nova dimensão material e espiritual através desses estudos aqui. Então você que está nos assistindo pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal e quer receber mais mensagens e entender mais sobre o corpo humano, entender os princípios da lei de Deus que existem em nosso corpo, faça já a sua inscrição no nosso canal e receba, né, quando enviarmos mais estudos, mais vídeos, você estará acompanhando. Então fiquem todos na paz do Senhor e nós vamos fazer agora uma oração para podermos encerrar. Senhor Deus e grande Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos vivendo em pleno cumprimento da profecia de Daniel 10, versículo 4, onde Daniel teve muito interesse em saber muitas coisas do tempo do fim, mas o anjo Gabriel já tinha dado esclarecimento suficiente para Daniel das verdades concernentes ao tempo em que Daniel estava vivendo. E o anjo Gabriel então disse para Daniel que as coisas referentes ao tempo do fim caberia às pessoas que estariam vivendo no tempo do fim. Então nós estamos vivendo nesse tempo do fim e sabemos que muitas coisas têm desenvolvido, não só no material, mas também no mundo espiritual. E nós queremos implorar que através deste programa, através dessa série de estudos, a nossa mente seja completamente possuída pelo poder do Espírito Santo, para compreendermos o verdadeiro funcionamento do nosso corpo, ou como realmente ele deveria funcionar, para assim tomarmos medidas mais radicais concernentes aos cuidados do nosso corpo, na nossa alimentação, as combinações que fazemos na hora da alimentação, ligarmos não só a vontade e o desejo de uma comida gostosa, simplesmente separadamente, mas ligarmos essas coisas também concernente ao nosso poder de raciocínio, para raciocinar o que irá dar no final de todas as coisas. Então tome a cada um dos que estarão ouvindo esse estudo e que eles sejam impressionados pelo poder do Espírito Santo. Essas bênçãos imploramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.